Imagine prometer ao Brasil um carro de luxo nacional, moderno, sofisticado e barato o suficiente para competir com as gigantes da época. Foi exatamente isso que o empresário Nelson Fernandes fez nos anos 60, ao apresentar o Democrata, um projeto ambicioso que prometia revolucionar a indústria automobilística brasileira, com promessas gigantescas como fabricar 350 carros por dia, praticamente o mesmo número da Volkswagen, que era líder absoluta do mercado naquela época. O projeto rapidamente chamou a atenção do país inteiro. E funcionou. Quase 90 mil investidores acreditaram na ideia. O sonho parecia real. Protótipos foram construídos. Propagandas começaram a circular e o Brasil achava que finalmente teria um automóvel de luxo totalmente nacional. Mas por trás das promessas existiam problemas. E muitos problemas. E o que parecia ser o futuro da indústria brasileira acabou se transformando em uma das histórias mais polêmicas e esquecidas do automobilismo nacional. Então hoje você vai conhecer a história do Democrata, o carro que prometeu tudo, mas teve um final longe de ser feliz. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal porque vem muito conteúdo automotivo e histórias esquecidas como essa por aqui. E agora sim, vamos conhecer a história do Democrata. Para entender como o Democrata conseguiu atrair milhares de pessoas e gerar tanta expectativa, primeiro a gente precisa falar sobre o homem por trás dessa ideia. Nelson Fernandes era o tipo de empresário que enxergava muito além da realidade da época, visionário para alguns, exagerado para outros. Na década de 60, o Brasil estava construindo sua própria indústria automobilística. Carros nacionais existiam, mas praticamente tudo girava em torno das grandes montadoras estrangeiras que dominavam o mercado. Volkswagen, Ford, General Motors, DKV. Essas empresas já tinham estrutura, dinheiro, fábricas gigantescas e uma confiança enorme do público. Foi justamente nesse cenário que Nelson Fernandes apareceu dizendo que criaria um automóvel de luxo totalmente brasileiro. Mais do que isso, um carro moderno, sofisticado, competitivo e produzido em larga escala. Para muita gente aquilo parecia impossível, e é exatamente por isso que Nelson Fernandes acabou sendo comparado a Preston Tucker, o criador do lendário Tucker 48 nos Estados Unidos. O Tucker, ou Tucker, não sei como é a pronúncia correta, foi um carro extremamente avançado para sua época. Tinha soluções inovadoras, visual futurista e a promessa de enfrentar as gigantes americanas como Ford, GM e Chrysler. Só que junto das ideias revolucionárias também vinham as polêmicas, os problemas financeiros e as acusações que tudo não passava de um sonho grande demais para se tornar realidade. E curiosamente, a história de Nelson Fernandes seguia um caminho muito parecido. Assim como o Tucker nos Estados Unidos, Fernandes virou uma figura cercada de admiração, desconfiança e promessas ambiciosas. Ele falava em produção massiva, tecnologia nacional e um carro capaz de colocar o Brasil em outro patamar dentro da indústria automobilística. E o mais impressionante, as pessoas acreditavam. Em uma época onde investir em um projeto automobilístico nacional parecia algo patriótico e visionário, milhares de brasileiros decidiram apostar dinheiro no sonho do Democrata. Nelson Fernandes sabia vender esperança. Os jornais começaram a falar do projeto, investidores apareceram aos milhares, e o Democrata rapidamente deixou de ser apenas um carro para se transformar em símbolo de um Brasil moderno e industrializado. Mas enquanto o sonho crescia diante das câmeras e manchetes, os problemas começavam a crescer nos bastidores, e pouco a pouco, aquilo que parecia ser o nascimento da maior fabricante nacional independente da história, começou a mostrar sinais que talvez nunca fosse sair do papel de forma prometida. E conforme a repercussão aumentava, Nelson Fernandes percebeu que precisava transformar o discurso em algo visível. Foi então que, em 1963, ele oficializou a criação da empresa que seria responsável pelo projeto, a Indústria Brasileira de Automóveis Presidente, ou simplesmente IBAP. O nome já deixava clara a grandiosidade da proposta. Fernandes não queria produzir apenas mais um carro nacional popular, a ideia era muito maior. O objetivo da IBAP era entrar diretamente no segmento de luxo, competindo com modelos sofisticados que já tinham certo prestígio no Brasil daquela época. E um dos principais alvos era o Cinca Chambord. O Chambord era visto como um carro elegante, moderno e refinado para os padrões brasileiros dos anos 60. Era o tipo de automóvel associado a empresários, políticos e pessoas de poder aquisitivo. E Nelson Fernandes acreditava que o Democrata poderia enfrentar esse mercado de igual para igual. Para isso, o projeto precisava impressionar. Não bastava ser nacional, ele precisava parecer avançado, moderno e convincente. E durante algum tempo parecia que Fernandes realmente sabia como vender essa imagem. Pouco tempo depois da criação da IBAP, um protótipo de 4 portas do Democrata começou a ser apresentado ao público. As pessoas finalmente podiam enxergar o carro que até então existia apenas em promessas e anúncios.
Visualmente, o Democrata realmente chamava atenção. O carro tinha dimensões grandes, linhas inspiradas nos sedãs americanos da época e uma presença que transmitia exatamente aquilo que Fernandes queria: status. Só existia um detalhe importante, escondido por trás daquele protótipo: o motor utilizado não era brasileiro. Na verdade, o carro utilizava provisoriamente o motor Chevrolet Corvair americano, enquanto, segundo Fernandes, o propulsor definitivo ainda estava sendo desenvolvido. E foi aí que começaram os primeiros grandes questionamentos. Por que, para um projeto que se vendia como um símbolo da engenharia nacional, utilizar um motor estrangeiro acabava passando uma imagem contraditória? Os rumores começaram rapidamente. Muita gente passou a desconfiar se a IBAP realmente tinha capacidade técnica e financeira para produzir um carro totalmente brasileiro. E outros começavam a suspeitar que o projeto talvez estivesse mais avançado na propaganda do que na engenharia em si. Anos depois, o próprio Nelson Fernandes admitiu que colocar o motor do Corvair no protótipo foi um erro. Segundo ele, a decisão acabou alimentando críticas e desconfiança justamente em um momento onde a credibilidade do Democrata era fundamental. Mas apesar das polêmicas, a curiosidade do público só aumentava. Enquanto os críticos levantavam dúvidas, milhares de investidores continuavam acreditando que estavam testemunhando o nascimento da próxima grande fabricante brasileira de automóveis. Mas o Democrata não era o único plano dentro da cabeça de Nelson Fernandes. Na verdade, o sedã de luxo era apenas uma parte de um projeto muito maior. A ambição da IBAP ia além de fabricar um único automóvel sofisticado. Fernandes imaginava uma linha completa de veículos nacionais. Enquanto o Democrata serviria como vitrine tecnológica e símbolo de status da marca, eles tinham planos para desenvolver também um carro popular, que seria o verdadeiro produto de massa da empresa, além de um veículo utilitário. Ou seja, a proposta da IBAP não era pequena. Nelson Fernandes queria criar praticamente uma montadora completa do zero. E olhando para o contexto do Brasil dos anos 60, isso era algo extremamente ousado. Naquela época, até mesmo fabricantes já consolidados enfrentavam dificuldades técnicas, industriais e financeiras. Criar uma empresa nacional capaz de produzir carros em grande escala exigia fábricas, fornecedores, engenharia, logística e investimentos gigantescos. Mas Fernandes parecia acreditar genuinamente que conseguiria. E talvez o mais importante seja que o Democrata definitivo realmente possuía características avançadas para os padrões brasileiros da época. O projeto abandonava a carroceria convencional de aço e adotava uma estrutura de fibra de vidro. Hoje isso pode parecer comum em carros esportivos e veículos especiais, mas nos anos 60 era praticamente uma ousadia tecnológica. A escolha ajudava a reduzir peso, facilitava a produção artesanal e ainda dava ao carro uma aparência mais moderna. Só que ao mesmo tempo aumentava ainda mais a desconfiança de quem enxergava o projeto como algo experimental demais, e as soluções diferentes não passavam por aí. O Democrata também teria suspensão independente nas 4 rodas, algo extremamente sofisticado para um automóvel nacional daquele período. Enquanto muitos carros brasileiros ainda utilizavam projetos mais simples e conservadores, Fernandes queria entregar conforto, estabilidade e tecnologia, comparáveis aos automóveis estrangeiros. No coração do projeto estava outro detalhe curioso. O motor escolhido era um 6 cilindros, instalado na traseira do veículo, com a transmissão acoplada ao bloco. Segundo a própria IBAP, aquele seria o único componente importado do carro, vindo da Itália. Ou seja, mesmo com todas as dificuldades, Nelson Fernandes insistia na ideia de criar um automóvel majoritariamente brasileiro. E visualmente, o Democrata tentava transmitir exatamente essa sensação de modernidade e sofisticação. O interior era luxuoso demais para os padrões nacionais. O painel utilizava acabamentos em jacarandá, madeira bastante valorizada na época. O volante tinha um desenho esportivo inspirado em modelos europeus, e os bancos reclináveis revestidos em couro reforçavam a proposta de conforto e requinte. Tudo no carro parecia pensado para convencer investidores e futuros compradores que o Brasil finalmente estava pronto para produzir um automóvel de luxo verdadeiramente competitivo. E por algum tempo, muita gente acreditou nisso. O Democrata começava a ganhar fama, manchetes e atenção nacional. Mas enquanto o projeto impressionava visualmente e acumulava promessas cada vez maiores, a realidade financeira da IBAP começava lentamente a se tornar um problema impossível de esconder. E conforme o Democrata começava a chamar a atenção, a IBAP decidiu levar o projeto para o público de uma forma quase teatral. Os 5 protótipos construídos pela empresa passaram a viajar pelo Brasil em carretas, sendo exibidos em diferentes cidades como verdadeiras atrações. Era mais do que uma simples apresentação do automóvel, aquilo funcionava como uma campanha nacional. As pessoas se reuniam para ver de perto o carro que prometia revolucionar a indústria brasileira, e Nelson Fernandes entendia muito bem o impacto visual que aquilo causava, porque naquela época ver um automóvel nacional com aparência sofisticada, acabamento de luxo e soluções modernas despertava curiosidade imediata. O Democrata parecia futurista. Durante essas apresentações, a IBAP aproveitava não apenas para divulgar o veículo, mas também atrair investidores.
e esse talvez tenha sido um dos pontos mais ousados de todo o projeto. Fernando transformou o Democrata em algo que misturava montadora automobilística, campanha patriótica e oportunidade financeira. Os interessados podiam comprar ações da empresa e se tornar investidores da IBAP. Em troca, receberiam dividendos futuros, prioridades na compra do carro e descontos especiais quando o Democrata finalmente entrasse em produção. Na prática, milhares de brasileiros passaram a financiar o sonho da montadora. Durante algum tempo, parecia que aquilo realmente poderia funcionar. A empresa crescia rapidamente. Uma enorme fábrica de aproximadamente 300 mil metros quadrados começou a ser erguida em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, justamente uma das regiões mais importantes da indústria automobilística brasileira. E isso ajudava a tornar tudo ainda mais convincente, porque agora o Democrata não era apenas um protótipo exibido em eventos. A IBAP tinha funcionários, estrutura, investidores e uma fábrica sendo construída. Segundo Nelson Fernandes, até mesmo cerca de 120 funcionários da empresa eram sócios proprietários do projeto. A ideia era criar um ambiente onde todos trabalhassem motivados pelo sentimento de pertencimento. Fernandes afirmava que praticamente não existia desperdício, porque os trabalhadores enxergavam a empresa como algo deles também. E olhando de fora, tudo parecia avançar, só que aos poucos as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Conforme o entusiasmo inicial diminuía, e começavam também os questionamentos. Especialistas, jornalistas e parte do público passaram a duvidar se a IBAP realmente conseguia transformar o Democrata em um carro produzido em larga escala. E um dos principais motivos dessa crítica era justamente a carroceria de fibra de vidro. Na década de 60, esse tipo de material era normalmente utilizado em veículos esportivos, protótipos ou carros produzidos em pequenas quantidades, mas fabricar milhares de automóveis de luxo utilizando fibra de vidro era algo extremamente incomum. Muita gente acreditava que aquilo simplesmente não seria viável industrialmente. E a desconfiança cresceu tanto que a própria IBAP começou a transformar isso em um espetáculo durante as apresentações do carro. Para tentar provar a resistência da carroceria, os vendedores da empresa convidaram o próprio público a golpear o Democrata com barras de ferro. A cena chamava atenção. Imagine chegar em uma exposição automotiva e ver representantes da fabricante incentivando pessoas a martelar a lataria do carro. Era uma demonstração agressiva, quase que desesperada, mas ao mesmo tempo aquilo mostrava como a IBAP precisava constantemente convencer o público que o projeto era real. Mas se até aquele momento o Democrata ainda conseguia sobreviver entre promessas e desconfianças, o problema que viria a seguir começaria a empurrar o projeto para um caminho praticamente sem volta. E o primeiro grande golpe atingiu justamente uma das partes mais importantes da operação. Os componentes mecânicos italianos que seriam utilizados no Democrata estavam sendo transportados para o Brasil em um navio cargueiro. Só que durante o trajeto a carga acabou sendo interceptada sob acusações de contrabando. A apreensão gerou um impacto enorme dentro da empresa, porque além do prejuízo financeiro, aquilo abalava ainda mais a credibilidade do projeto diante do público e dos investidores. Os rumores aumentavam imediatamente. Para os críticos, aquilo era mais uma prova que a IBAP operava de maneira confusa e improvisada. Já os defensores de Nelson Fernandes enxergavam a situação de outra forma. Muitos acreditavam que o empresário estava sendo perseguido justamente por tentar entrar em um mercado dominado por gigantes da indústria automobilística. E quanto mais dificuldades surgiam, mais a história do Democrata começava a ganhar um clima quase conspiratório. Mas mesmo assim, cercado de problemas, Fernandes ainda não parecia disposto a desistir, muito pelo contrário. Em uma tentativa ousada de fortalecer a estrutura da IBAP, ele decidiu apostar em uma solução ainda mais ambiciosa. A ideia agora era comprar a famosa Fenemê. A Fenemê é um estatal extremamente conhecido no Brasil, responsável por caminhões e automóveis de prestígio, principalmente os modelos derivados da Alfa Romeo. Naquele momento, o governo estudava vender a empresa. Para Nelson Fernandes, adquirir a Fenemê poderia mudar completamente o destino do Democrata. A compra daria à IBAP acesso imediato e estrutura industrial, experiência técnica e capacidade de produção muito maior. Na prática seria um salto gigantesco, só que o plano nunca foi adiante. Segundo Fernandes, a proposta apresentada pelo IBAP teria sido recusada pelo Ministério da Indústria e do Comércio, sem nenhuma justificativa oficial. Mas o pior ainda estava por vir. Conforme a situação da empresa se tornava mais delicada, a pressão da imprensa e das autoridades aumentava rapidamente. As promessas grandiosas feitas por Nelson Fernandes começavam a ser investigadas com muito mais rigor. Jornais passaram a questionar publicamente se a IBAP realmente possuía condições de fabricar os carros prometidos. E em junho de 1966, a situação atingiu um nível crítico. Foi instalada uma CPI para investigar se a empresa estaria aplicando golpe nos investidores. A suspeita surgiu porque as ações da IBAP eram comercializadas por meio de uma empresa chamada N. Fernandes. E, coincidentemente, esse mesmo nome também é utilizado por um dos braços empresariais, ligados ao grupo que controlava a Vemag. Isso gerou confusões, suspeitas e acusações.
Para parte da opinião política, o democrata começava a deixar de ser visto como um projeto revolucionário e passava a ser encarado como um possível esquema financeiro. Enquanto a confiança do público desmoronava, Nelson Fernandes se via cada vez mais pressionado a provar que o sonho da IBAP ainda estava vivo. E conforme as investigações avançavam, os problemas da IBAP começavam a parecer ainda maiores. Uns dos laudos apresentados à CPI afirmavam que, para o democrata ser realmente viável comercialmente, o carro precisava custar cerca de 3 vezes mais do que o valor anunciado pela empresa. Na prática, isso significava que uma das principais promessas do projeto, que era oferecer um carro luxuoso por um preço competitivo, talvez simplesmente não fosse possível. Mas as críticas não paravam aí. A companhia também passou a ser acusada de nunca ter negociado seriamente com fabricantes nacionais de autopeças para garantir uma produção em larga escala. Ou seja, segundo os investigadores, faltava justamente aquilo que transformaria o democrata de protótipo em carro de verdade. Enquanto isso, Nelson Fernandes insistia que tudo fazia parte de uma perseguição. Ele acreditava que existia um complô envolvendo o governo e o lobby das montadoras estrangeiras já instaladas no Brasil. E olhando para o tamanho das promessas da IBAP, não faltava quem acreditasse nessa possibilidade. Mas independente de conspiração ou má gestão, a confiança do público começava a desaparecer. A propaganda negativa crescia rapidamente, as manchetes se tornavam cada vez mais pesadas e aos poucos os investidores começavam a abandonar o projeto. Muitas pessoas desistiram das cotas da empresa por medo de perder dinheiro. Então veio o golpe final. Depois de uma vistoria na fábrica da IBAP, o Banco Central divulgou um laudo extremamente duro. O relatório afirmava que a empresa não possuía profissionais qualificados em quantidade suficiente para fabricar carros em série. Além disso, também não existiam contratos sólidos com fornecedores capazes de garantir continuidade na produção. Naquele momento, o sonho do democrata praticamente desmoronava diante do país inteiro. E o projeto que um dia prometeu revolucionar a indústria automobilística brasileira agora era visto por muitos como inviável. Com a credibilidade destruída, investidores desistindo e as autoridades pressionando cada vez mais a empresa, o fim da IBAP parecia inevitável. Nelson Fernandes passou então a responder judicialmente por coleta irregular da poupança popular, acusado de arrecadar dinheiro dos investidores sob a promessa de construir uma fábrica de automóveis. Daquela investigação praticamente encerrou qualquer chance do democrata sobreviver. 2 anos depois, a IBAP fechou as portas, e o que sobrou do projeto foi quase uma cena melancólica. No enorme galpão de São Bernardo do Campo ficaram espalhados os protótipos de democrata. Dezenas de carrocerias de fibra de vidro e centenas de peças que um dia fariam parte do sonho da montadora brasileira. O projeto que prometia competir com os gigantes da indústria agora virava apenas um conjunto de estrutura abandonada dentro de uma fábrica silenciosa. E durante muito tempo, o democrata passou a ser lembrado mais como um fracasso do que como uma tentativa ousada. Mas a história ainda teria um último capítulo importante. Quase 20 anos depois, Nelson Fernandes acabou sendo inocentado das acusações. A justiça concluiu que não existiriam provas suficientes para condená-lo, só que naquele ponto já era tarde demais. Mesmo inocentado, Fernandes nunca deixou de afirmar que o projeto foi destruído por interesses externos. Segundo ele, existia uma campanha pesada da imprensa para desacreditar da IBAP. E Nelson acreditava que empresários ligados à indústria automobilística do ABC Paulista pressionaram fortemente contra o democrata. Nas palavras dele, as pressões sofridas pela empresa teriam sido maiores que aquelas enfrentadas pelo ex-presidente Jânio Quadros. E talvez seja exatamente isso que torna a história do democrata tão fascinante até hoje, porque mesmo décadas depois ainda existe a dúvida: o democrata foi um golpe extremamente bem elaborado ou um projeto ambicioso demais que acabou esmagado pela própria realidade da indústria brasileira? E talvez seja justamente por isso que a história do democrata continue sendo tão atual mesmo depois de tantas décadas, porque sempre que surge uma nova promessa de revolucionar a indústria automobilística brasileira, o fantasma da IBAP volta à memória. E curiosamente, algo muito parecido está acontecendo hoje, com a Leica. A empresa surgiu prometendo desenvolver carros nacionais modernos, com tecnologia própria e uma nova proposta para o mercado brasileiro. Mas junto das promessas e das curiosidades do público, vieram também as desconfianças. Parte da imprensa começou rapidamente a questionar a viabilidade do projeto, perguntar suspeitas e criticar praticamente cada passo dado pela empresa. E para muita gente isso lembra bastante o que aconteceu com o Nelson Fernandes e a IBAP lá nos anos 60, porque antes mesmo de existir um resultado definitivo, já existiam acusações, matérias negativas e pessoas tratando o projeto como um fracasso antecipadamente. Claro, questionamentos fazem parte de qualquer projeto ambicioso, mas olhando para a história do democrata, fica impossível não perceber certas semelhanças. Naquela época, Nelson Fernandes também dizia estar enfrentando pressão da imprensa, empresários influentes e pessoas interessadas em impedir uma fabricante nacional independente que crescesse. Décadas depois, o debate parecia voltar novamente. O Brasil realmente apoia projetos nacionais ambiciosos
ou acaba destruindo esses projetos antes mesmo deles terem alguma chance de amadurecer. Porque criar um montador do zero nunca foi algo simples. Existem investimentos gigantescos, engenharia, fornecedores e estrutura industrial e tempo. Talvez o maior erro seja esperar a perfeição imediata de projetos que ainda estão tentando nascer. A grande questão é, será que a Alercar vai conseguir sobreviver onde a IBAP fracassou? Ou estamos vendo mais um capítulo de uma história que o Brasil insiste em repetir? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês acreditam que a Alercar realmente pode dar certo? Ou acham que ela corre o risco de ter o mesmo destino democrata? Comenta aqui embaixo. E se você curte histórias automotivas como essa, envolvendo projetos esquecidos, polêmica da indústria e casos que quase mudaram o Brasil, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita história absurda pra gente explorar por aqui. E essa foi a história do Democrata, um sonho ambicioso, polêmico e até hoje cercado por dúvidas sobre o que realmente poderia ter sido. E a gente se vê no próximo vídeo.